Boa noite a todos. Como já é habitual, nesse período de isolamento social, estamos nessa noite para falar pelo canal Sempre, para todos aqueles que nos acompanham junto ao Centro Espírita Mensageiros da Paz. E para iniciarmos as nossas atividades desta noite, vamos fazer a nossa oração inicial, pedindo ao Mestre Jesus, aquele que tem sido o motivo inspirador das nossas falas de todo sempre, mas em especial neste mês em que trabalhamos temas vinculados à sua atividade na Terra. Queremos pedir o amparo e a proteção aos amigos espirituais que possam, nesses momentos conturbados, serenar nossos corações e fazer rediviva a nossa fé. Queremos estender o nosso pensamento a todos aqueles que, estando em dificuldades, sejam de quais ordem, possam ser atendidos pelas equipes espirituais, pelos socorristas, que com certeza, nos dias atuais, têm trabalhado com afinco, como sempre o fazem. Que o Mestre Jesus nos ampare e nos proteja. Foi em Cafarnaum, situada nas margens do lago de Genezaré, que tudo aconteceu. Foi essa cidade que Jesus elegeu como sua segunda pátria. Dali, ele organizou uma série de missões para as pequenas cidades das imediações. Em Cafarnaum havia, pois, um centurião, designação conferida ao chefe de uma companhia ou de uma centúria, ou seja, aquele indivíduo coordenava cerca de 100 homens. Historiadores sugerem um nome a esse chefe, enérgico, digno e justo. Marcos Lúcius, filho de um oleiro, irmão de um poeta aplaudido em Roma. Marcos deixara a vida civil e se alistara nas falanges romanas. Correto, disciplinado, valente, tornou-se estimado por seus superiores. Como soldado, fez carreira, alcançando o posto de centurião. E foi nessas condições que ele foi mandado servir na Judéia e se encontrava em Cafarnaum como chefe das tropas de ocupação. Marcos Lúcius estava habituado a receber os cumprimentos dos soldados quando passava pelas estradas com suas insígnias romanas a passo lento e cadenciado. Ali, Marcos Lúcius representava o poder de Roma, o poder de Tibério César. Porque estava sozinho, distante da casa, distante da esposa e dos filhos, que haviam ficado em Roma, afinal aquela era uma região de ocupação, Marcos tomara a seu serviço um escravo. Entre os romanos, naquela época, valor nenhum tinha um escravo. Se morresse, logo era substituído por outro, afinal, Roma dominava, e fácil lhe era tomar um escravo ou tantos escravos quantos fossem necessários ao povo oprimido. No entanto, aquele centurião era um homem diferente. E quando seu escravo adoeceu, tomou-se de compaixão e preocupação por ele. Levantava-se de madrugada e ia vê-lo. Ao perceber que a febre o devorava, mais se inquietava. Mandou então vir à sua casa os manipuladores de filtros, os mágicos e os curandeiros daquela terra, para auxiliarem o seu serviçal. Mas nenhum deles conseguiu sequer lhe diminuir as dores, ou sequer amenizar-lhe a elevada temperatura. Uma noite, percebendo o servo a delirar, parecendo viver as derradeiras horas da vida, o bom centurião recordou-se que ouvira falar a respeito de um rabi que andava pela Judéia. Era um rabi poderoso, segundo todos diziam. Ouvira falar que ele curara 10 leprosos,
fizera andar paralíticos e até dera novo sopro de vida a um jovem. Assim, enviou uma embaixada composta de judeus para que rogassem a Jesus que lhe curasse o servo. No entanto, os emissários, em vez de simplesmente pedir a cura a Jesus, rogam-lhe que vá à casa do centurião. Ele é um oficial romano, informa a Jesus, mas é amigo de Israel. É benemérito do povo. Por sinal, dos seus próprios recursos, edificou uma sinagoga. Há que se compreender no contexto histórico que os romanos, opressores, possuíam outro conceito religioso, diferente dos judeus, e, portanto, não eram aceitos por estes. Mas aquele pedido especial, feito por aqueles judeus ilustres, toca a Jesus. E ele se põe a caminho. Os emissários vão à frente a fim de dar a notícia ao centurião, que, sensibilizado com tamanha bondade do mestre, apressa-se a ir-lhe ao encontro no caminho. Esse encontro deve ter sido por demais circunstancioso, porque estava frente a frente o representante do poder humano para aquela região e o representante do poder divino à terra. Senhor, diz-lhe, não te incomodes, porque não sou digno que entres sobre o meu teto. Mandei emissários ao teu encontro, porque também não me julgava digno de ir contigo. Mas se trata do meu servo. Dize uma só palavra, Senhor, e meu servo será curado. Não é preciso que estejas em sua presença. Eu sou um oficial, tenho sob meu comandos muitos soldados e estou habituado a dar ordens e ser obedecido. Os meus soldados me respeitam, mesmo quando não estou presente. Se sabem que é uma ordem minha, executam. Creio em teu poder, ó profeta de Nazaré. Tu és o Senhor das leis orgânicas que regem o corpo humano. Não se faz misters que entres em minha casa. Basta que des uma ordem, e a moléstia abandonará o corpo do meu servo, retornando-lhe, portanto, a saúde. Voltando então Jesus para os que o seguiam, afirma: em verdade vos digo que jamais encontrei tamanha fé em Israel. E ao centurião ordena: vai-te, retorna para a tua casa, faça-se contigo assim como crestes. E enquanto Marcos Lúcio encontrava-se no caminho de volta ao seu lar, mensageiros vão e lhe encontram e informam que o servo doente estava curado. Quando passamos à análise desse belo texto contido no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos 1 a 10, e que trazemos nesta noite, expandido nesse belíssimo texto, retirado do Momento Espírita, publicado em 23 de fevereiro de 2016, nós trazemos a reflexão de como Cristo, o Espírito mais puro que habitou a terra, irá tratar a questão da fé de nós humanos. Quando nós nos debruçamos sobre essa passagem, vamos encontrar a figura de Jesus em diversas ocasiões, mencionando o aspecto da fé que salva. Em especial, quando opera aquilo que chamamos de milagres, mas que o Espiritismo irá trazer as explicações à luz da fé raciocinada. Em especial, irá ele, em 2 ocasiões, questionar acerca da fé de seus discípulos. Ainda em Lucas 8:25, numa belíssima passagem, quando, estando os discípulos ao mar, inicia-se uma tempestade,
E eles atemorizam-se, porque a tempestade, embora eles fossem acostumados ao mar, o mar está por demais revolto, e o mestre dorme. Então, eles, já quase em pânico, acordam o mestre. O mestre, nos seus movimentos simples, acalma a tempestade e questiona aos discípulos: onde está a sua fé? Volta a dormir, deixando-os perplexos e cabisbaixos. A segunda digna de menção por nós nessa noite também será citada no Evangelho de Lucas, nos capítulos 17, versículo 5, quando os discípulos vão lhe solicitar que acrescente-lhes fé, ao que Jesus irá demonstrar-lhes que se tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta moreira: desenraiza-te e seja plantada ao mar, e ela vos obedeceria. Mas então, o que embasa a fé? Quando vamos ao dicionário, iremos encontrar entre algumas definições que fé pode ser definida como uma convicção intensa e persistente em algo abstrato que, para a pessoa que acredita, se torna verdade, uma crença, uma maneira através da qual são organizadas as crenças religiosas, uma religião, ou também um excesso de confiança depositado em uma fé, em uma pessoa merecedora de fé, em uma pessoa merecedora de crédito. Jesus, então, naquela passagem com o centurião, irá exaltar a fé do mesmo, como aquela maior que já viu. Isso nos leva à necessidade da compreensão do porquê Jesus diferencia a fé deste das do demais, inclusive dos muitos que houvera curado, porquanto, na ampla maioria, quando após o fenômeno da cura, Jesus vai dizer-lhes: a tua fé te curou, e exortar em muitos: vá e não tornes a pecar. Ocorre que o centurião não conhecia Jesus, mas analisando os fatos acerca desse e as suas curas, deduz, por raciocínio, que ele deveria ser sim um grande enviado do Senhor. Por outro lado, pela mesma dedução, ao compreender que como comandante da centúria bastava enviar uma mensagem por um dos seus soldados e ela se faria cumprir, ele solicita a Jesus que ele efetue a cura, sem que precise ir à sua casa. Compreende, portanto, o poder curador de Jesus, e a ele se submete por um princípio de compreensão originado da sua fé raciocinada. O Espiritismo, passados quase 2000 anos, quando nos momentos máximos do materialismo, nos albores dos anos 1800, virá para retomar os conhecimentos deixados por Cristo. Então, quando, a 18 de abril de 1857, vem a lume a obra, o Livro dos Espíritos, a espiritualidade lança à humanidade o conhecimento necessário para a compreensão dos fenômenos de outrora e dos fenômenos da atualidade. E é por isso que quando da publicação do Evangelho segundo o Espiritismo, a terceira obra que compõe o Pentateuco kardeciano, em seu capítulo 19, os Espíritos irão abordar sobre a fé cega e a fé raciocinada, temática que queremos trazer ao estudo dessa noite. No capítulo que leva por título A Fé Transporta Montanhas, irão introduzir dentro desses conhecimentos e que Kardec irá organizar de forma magistral. Na introdução do capítulo, uma citação de um texto de Mateus,
que está contido no capítulo 17, versículos 14 a 20, onde nos cita de maneira simplificada, buscaremos trazer à tônica essa noite, que havia sido conduzido até Jesus um jovem lunático, cujo pai aborda que já solicitaram aos discípulos que expulsassem os demônios, mas nada eles conseguiram. Jesus questiona então: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Então Jesus ordena que os espíritos que dominam o corpo o deixem. E após, em particular, os discípulos o questionam: por que não o podemos curar? Ao que o mestre responde: foi por conta da vossa incredulidade. Pois se tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, ordenariam à montanha que se transportasse de um local ao outro, e ela se transportaria. Nada lhes seria impossível. Então, nesse capítulo citado, aborda-se como primeiro tópico o poder da fé, título da mensagem com a qual iniciamos o estudo dessa noite. Então, irão os espíritos dar-nos a compreensão. Ao final do item 7, falando então da fé, irão nos exortar que fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. Portanto, a fé robusta, ela dá perseverança, ela dá energia, dá os recursos que fazem com que se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas como nas grandes. Da fé vacilante resultam, portanto, as incertezas, a hesitação, de que se aproveitam os adversários que se tem que combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Ou seja, noutra acepção, entende-se como fé a confiança que sentimos na realização de uma coisa. A certeza que temos de atingir um determinado fim. É ela que dá uma espécie de lucidez que permita se veja em pensamento a meta que queremos alcançar e os meios dos quais iremos nos valer para chegarmos até lá. De sorte que aquele que possui a fé caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Num, como no outro caso, pode ser que a fé dê lugar a que se executem grandes coisas. Mas é necessário retomarmos a situação inicial. Como Jesus curava? O poder da fé se demonstra de modo direto e em especial na ação magnética. É por seu intermédio que o homem atua sobre o fluido, o agente universal. É através desse que modifica-lhe as qualidades e dá uma impulsão, nas palavras dos espíritos, por dizer assim, irresistível. Daí decorre que aquele que é um grande poder fluídico normal junta uma ardente fé, pode, só pela força de sua vontade, dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros tidos antigamente por prodígios, mas que não passam de efeito de uma lei natural. Tal foi o motivo porque Jesus disse a seus discípulos que, se eles não o curaram, foi porque não tinham fé. E o que faz a moderna ciência espírita? O que o espiritismo nos propicia
de elementos para a compreensão, não somente do aspecto da fé que abordamos nessa noite, mas de tantos outros acerca do nosso conhecimento humano. Ele reúne em um corpo de doutrina o que estava esparso, explica com os termos próprios o que era só dito em linguagem alegórica, mostra o que existe, coordena, porém não cria, porque as suas bases, as bases do Espiritismo, são de todos os tempos e de todos os lugares. É por essa razão que Kardec irá colocar no livro dos Médiuns, na segunda parte, que vai tratar das manifestações espíritas, acerca do Espiritismo, que o próprio Cristo preside aos trabalhos de toda sorte que se acham em via de execução, para vos abrir a era de renovação e de aperfeiçoamento, que os vossos guias espirituais vos predizem. Então, com efeito, o Espiritismo estabelece como princípio que antes de crer é preciso compreender. Ora, para compreender, é necessário usar o raciocínio. Por isto, ele procura apurar a causa de tudo antes de admitir qualquer coisa. Precisamos saber o porquê e o como de cada coisa. De certa forma, foi o que o centurião fez. Compreendendo o poder do Cristo, através das curas de que ouvira falar, compreende que não é necessário que ele esteja presente em sua casa para curar seu escravo. Sua fé, portanto, não é uma fé cega, mas ela surge a partir da intelectualização dos fatos de que ele toma conhecimento, a partir do seu raciocínio, vendo, portanto, em Jesus a presença de um efeito poderoso, deduz as suas consequências. E deduzindo as suas consequências, por seu raciocínio, compreende que não é necessário Jesus ir até onde estava o seu escravo para que ele tornasse-se curado. Por isso, em certas pessoas, a fé parece, de algum modo, inata. Um pequeno momento, uma pequena centelha, basta para desenvolvê-la. Já em outros, isso não é diferente. Então, essa facilidade com que alguns creem, compreendem, assimilam e, em especial, falando aos praticantes do Espiritismo, deixam-se participar do conhecimento. Essa facilidade de assimilar as verdades espirituais é sinal evidente de um progresso anterior, oriundo de outras existências, de outros momentos reencarnatórios. Em outras pessoas, pelo contrário, elas dificilmente conseguem compreender os processos e, portanto, como não creram, não compreendem. As primeiras, aquelas que aparenta a fé ser inata, elas já creram, já compreenderam, trazem ao renascer a intuição do que já souberam e com a educação feita, elas então vão passar a aprimorar a sua fé através do seu raciocínio. Mas, para aqueles que ainda têm que aprender, que necessitam compreender Deus, que necessitam ainda crer em Deus, é necessário manter a educação, a instrução, o conhecimento. Porque aquilo que não concluirmos nesta vida, espíritas reencarnacionistas que somos, entenderemos que ficará para a próxima, para que aos poucos tenhamos a compreensão mais ampla acerca dos desígnios do Cristo, acerca dos desígnios de Deus. Para aqueles que desejam aprofundar um pouco mais o conhecimento acerca dos mecanismos da cura, deixamos como sugestão a leitura do livro A Gênese, que foi publicado em 1868,
portanto, há 152 anos, e que irá fechar a codificação kardeciana nas obras publicadas durante a sua vida. Nela, iremos encontrar um capítulo que irá referir-se às curas, aos processos ditos miraculosos. E também é dessa obra que queremos trazer a abordagem nessa noite, acerca dos momentos que vivemos, de transição de um mundo de expiações e provas para um mundo de regeneração, cujo conteúdo, para aqueles que quiserem debruçar-se à luz do estudo, pode ser encontrado no capítulo 18, sob o título de São Chegados os Tempos. Mas, antes da publicação da obra, como fazia o nosso insigne codificador, ele houvera publicado na Revista Espírita de 1866, mais precisamente no mês de outubro, acerca da regeneração da humanidade, com o título que posteriormente irá compor o título do capítulo da Gênese, São Chegados os Tempos. E nesse estudo, queremos tirar uma pequena abordagem, onde Kardec vai dizer que é por meio do Espiritismo que a humanidade tem que entrar numa nova fase, a do progresso moral, que lhe é uma consequência inevitável. Não mais, pois devemos nos espantar com a rapidez com que as ideias espíritas se propagam. A causa dessa celeridade, dessa rapidez, reside na satisfação que trazem a todos os que, aprofundando o conhecimento, nela veem alguma coisa a mais do que fútil passatempo. Ora, como o que cada um quer, acima de tudo, é a própria felicidade, nada há que nos surpreenda que nos apeguemos a uma ideia que faz ditosos aqueles de nós que esposamos os conhecimentos espíritas. Irá Kardec colocar na Gênese um tópico chamado Geração Nova. E vai falar-nos, em 1868, daqueles que, quando olhamos para a realidade do mundo atual, somos muitos de nós que estamos encarnados e muitos dos que virão de agora em diante. Porque a nova geração que deve estabelecer-se na Terra é uma geração voltada ao progresso moral, distinguindo-se por uma inteligência e uma razão geralmente precoces, aliadas a um sentimento inato do bem e das crenças espiritualistas, uma fé raciocinada, que é um sinal, sem sombra de dúvida, de um certo adiantamento moral, de um certo adiantamento anterior. Vai nos dizer o codificador que um dos sinais distintivos dessa nova geração será a fé inata, não a fé exclusiva e cega que divide os homens, mas a fé raciocinada, que esclarece, que conforta, que os une e os confunde num sentimento único de amor a Deus e ao próximo. Com a geração que se extingue, desaparecerão os últimos vestígios da incredulidade e do fanatismo, que são igualmente contrários ao progresso moral e social. Nesses tempos em que o homem chega às culminâncias da inteligência, nesses tempos em que a idade nos dá a faculdade de compreender que a humanidade está adulta, ela não pode mais ser conduzida como na infância ou na adolescência. Já não nos é possível crer porque cremos. É necessário crer porque compreendemos. E Jesus já trazia, espírito puro que era,
essa concepção há 2000 anos, quando, percebendo no centurião a sua fé, oriunda de um raciocínio, vai dizer que não encontrou em Israel fé maior do que aquela. Por essa razão, nos dias atuais, a fé cega, que não auxilia-nos a compreender e andar de acordo com os avanços da ciência, não tem mais curso no nosso século do raciocínio. Não pede-nos mais apenas para ter fé. Hoje é necessário que nós a sentimos. Nós necessitamos exercitar a fé raciocinada. Por isso, o Mestre nos asseverou: aquele que tiver ouvidos de ouvir, ouça. Aquele que tiver olhos de ver, veja. A fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. Para crer, não basta ver. É preciso, sobretudo, compreender. A fé cega já não é deste século, tanto assim que precisamente hoje, em muitos locais, a fé cega é que produz o maior número de incrédulos, de materialistas, porque quando pretendemos impor a alguém que creia, exigindo que abra mão de um dos princípios basilares da sociedade moderna, que é a inteligência, o conhecimento, o raciocínio, já não o conseguimos. Portanto, compete-nos, espíritas que somos, no momento atual, imprimir a essa fala de Jesus o sentido profundo ao qual se remete e compreendermos de forma cada vez mais límpida e cristalina os ensinamentos do Mestre. E a espiritualidade colocou-nos à disposição, sob a coordenação do Mestre Jesus e a organização de Allan Kardec, essa ferramenta imortal que é o conhecimento espírita. Portanto, a fé raciocinada, por apoiar-se nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura então crê, porque tem certeza. E ninguém tem certeza, senão porque compreendeu. E para compreender, é necessário que nos debrucemos sobre os conhecimentos a nós fornecidos pela espiritualidade. É necessário que estudemos, que aproveitemos esses momentos de isolamento social, esses momentos de recolhimento em nós mesmos, para, debruçando-nos sobre a codificação kardeciana e nas obras complementares que nos chegam até os momentos presentes, pela lavra de médiuns, como Francisco Cândido Xavier, Divaldo Pereira Franco e tantos outros, possamos aproveitar para iluminar-nos, porquanto asseverou-nos o Mestre: ajuda-te que os céus te ajudará. Façamos a nossa parte. O nosso muito obrigado pela companhia nessa noite. Que possamos manter-nos irmanados e em paz. E o Mestre Jesus, Ele que nos acompanha desde outrora, possa guiar os nossos passos durante toda a nossa existência.